ao CCAV Cast, o podcast do Contabilidade ao Vivo. E eu estou aqui com a Cibel Joni, que é uma contadora especializada na área de construção civil, atividades afins e área médica, que é um sucesso lá em Florianópolis, e a gente vai descobrir tudo sobre essa trajetória. Seja muito bem-vinda, Cibel. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no Contabilidade Consultiva. Eu já faço parte, já frequento Contabilidade Consultiva desde a primeira edição, né? Eu acho que eu evolui muito, começando a participar não só do Contabilidade Consultiva, como também dos grupos de mentoria do Pedro Neri. Eu sou fã número 1 do Pedro Neri, já acompanho ele há muito tempo, né? E faço parte de todos os eventos e também faço parte do grupo de mentoria dele do Master. Legal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso. Vamos descobrir um pouco, então, dessa história. Quando que começou o seu escritório de contabilidade, o seu negócio contábil? Então, eu já tenho um escritório há mais de 10 anos, né? E a minha trajetória na contabilidade é muito interessante, assim. Primeiro, eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz. E isso eu amo o que eu faço desde sempre, assim. Então, desde os meus 12 anos, eu decidi que eu queria ser contadora, né? E aí a minha trajetória foi, comecei a faculdade e já, assim, amando a primeira fase, que isso é muito difícil acontecer. E aí na minha primeira fase eu falei, eu preciso ir para dentro do escritório, que eu preciso colocar tudo isso em prática. Aí comecei no escritório, e nesse escritório minha trajetória foi 8 anos lá dentro, né? Eu já estava praticamente gerenciando o escritório. E após isso eu falei, agora eu preciso dar o meu primeiro passo, que é empreender, né? Que era o meu grande sonho, e abrir o meu escritório. Então, assim, foi assim que iniciou. Então eu comecei do zero, sozinha nessa jornada, e já estou aí há mais de 12 anos e eu amo, assim, a contabilidade. Eu acho que quando você ama o que você faz, não tem como dar errado, né? É sucesso na certa, assim. E a partir de que momento você decidiu nichar o seu escritório? Foi desde o começo, quando você abriu, ou foi ao longo aí do processo do empreendedorismo? Na realidade, assim, nesse escritório que eu trabalhava, ele já era mais direcionado para construção civil. Então, eu tinha muita experiência. Mas, assim, quando a gente entra no mercado e abre um escritório, né, o que todo mundo fala, quem são teus clientes? CNPJ, né? Então, assim, no começo eu não nichava, né? Mas aconteceu de uma forma, assim, que automaticamente, como eu já era especialista nisso, eu tinha muito conhecimento, os clientes que me procuravam era da área de construção civil. Mas eu tinha outros tipos de empresas também, né? E aí depois, no meio da trajetória, assim, começou também esse pessoal da área médica. Aí foi onde eu fui estudar e fui me especializar nessa área médica também. E aí chegou num certo nível do meu negócio, eu vi o quanto era importante a gente nichar. Por quê? Porque você se torna especialista. Isso é muito importante. O cliente sente mais confiança. Totalmente. Né? Então, assim, a ponto de você chegar para uma reunião e o cliente fala assim, você que é a famosa Cibel? Aí eu falei, não sei se eu sou famosa, eu sou a Cibel. Ele falou assim, eu pedi indicação para 3 pessoas e as 3 pessoas te indicaram. Então, assim, é aquela velha história. Eu acho que quando a pessoa faz de tudo, ela acaba não fazendo nada, né? Então, assim, eu acho que você nichar, se especializar e se posicionar como especialista, isso dá uma segurança para o cliente. Porque, de alguma forma, eu acho que a nossa área, né, assim como a área de advogados, é muito a questão de confiança, né? Então, o cliente tem que ter confiança, porque, de alguma forma, você está ajudando ele a gerir o negócio dele. Então, eu acho que, né? Então, essa questão de nichar, eu acho que é muito importante. E foi uma coisa de forma natural, mas eu vi essa necessidade no meio do caminho de me posicionar como especialista, porque eu acho que isso... Então, assim, a gente hoje atende... eu tenho alguns clientes, né, sem ser, mas o nosso nicho principal é exatamente esses setores, assim, é onde a gente realmente é especialista. E não só na construção civil, mas a construção civil ela é muito ampla, né? Então, é atividades afins. Então, a gente tem engenharia, arquitetura. Então, a gente tem todo esse nicho da área de construção civil e atividades relacionadas. Né? Quantos clientes vocês têm hoje? Hoje, a gente está com uma carteira de mais de 280 clientes. Bastante coisa. Sim. Mas nem sempre foi assim, né? Qual obstáculo você já teve aí ao longo da sua trajetória? Não, nem sempre foi. Eu acho que, né, a vida de empreender, né, não só na nossa área, mas em qualquer área, a gente vai sempre ter os desafios e obstáculos, né?
E então, assim, no meio de toda essa trajetória, a gente tem que estar sempre movimentando com o barco andando, trocar o pneu da roda com o carro em movimento, não é fácil, não é? É desafiador, né? Mas eu acho que foram vários desafios e a gente vai superando, né? Cada desafio. Então, assim, e vai estar sempre melhorando. Então, eu nunca estou satisfeita. Então, a gente está sempre procurando melhorar, seja na parte de gestão de pessoas, de processos, otimizar o tempo. Então, assim, mas foram vários obstáculos, assim, eu acho que crescer dói bastante, é trabalhoso, mas eu acho que vale a pena, né? Então... Teve algum, assim, específico que te marcou, alguma história de cliente, ou justamente para conseguir cliente nesse começo? Você comentou que já era um pouco conhecida da área, né? Mas teve alguma história que você parou para pensar, poxa, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que é isso mesmo? Ou sempre foi uma certeza para você? Não, teve diversos, assim, eu acho que para mim sempre foi uma certeza, como eu falei, assim, como eu amo o que eu faço, eu em momento algum passou pela minha cabeça em desistir ou pensar assim, eu acho que não é isso que eu quero, isso nunca passou pela minha cabeça, assim, eu acho que eu estou no ramo certo, no negócio certo, mas assim, tem horas que é desafiador, então assim, eu acho que eu tive alguns obstáculos e alguns momentos, assim, difíceis, mas eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, a gente supera, assim, mas eu acho que um dos momentos mais marcantes, assim, às vezes é bom a gente ir no fundo do poço porque a gente levanta mais forte, né? Então eu tive uma fase que eu acho que hoje é um desafio não só para o ramo de contabilidade, mas eu acho que para todas as empresas, é questão de contratação, de mão de obra, de gestão de pessoas, né? Então, porque hoje está muito difícil, né? Então, assim, eu acho que o meu maior desafio durante toda essa jornada, que foi onde eu tive uma virada de chave muito grande, assim. Então, eu cheguei numa situação que eu tinha só uma gerente geral do escritório e ela pediu para sair. E aí, daqui a pouco, deu um mês uma analista fiscal e daqui a pouco, outro mês, um analista contábil. Então, assim, aí eu me vi no fundo do poço. Falei, gente, e agora? E estava uma fase muito difícil de contratação. Mas eu falei assim, aí na hora eu falei assim, agora é a hora de mudança. Eu falei, aí eu fiz uma reestruturação geral no escritório. Então, né, mudei setores, reestruturei a parte de gestão, dividi por setores. Assim, eu estava tão na fase de mudança que eu mudei logo, eu mudei tudo, assim, sabe? Então, eu fiz uma reforma no escritório. E, assim, eu acho que ali foi uma reviravolta muito grande, assim, que fez o meu negócio expandir ainda mais, assim. Então, eu acho que... E hoje o que eu vejo é exatamente isso, assim. Eu acho que um grande desafio para nós, da nossa área, assim, é essa questão de mão de obra e trabalhar dentro do escritório essa questão de gestão de pessoas, né? Então eu procuro sempre, era uma coisa também que eu não dava muito valor e que eu procurei a dar mais valor e, né, uma atenção especial, porque eu digo que o meu maior ativo são as pessoas que estão lá dentro. Então, assim, a gente procura sempre dar valor a isso, então a gente tem várias sistemáticas, estratégias organizacional referente a isso, assim, né? Para a gente realmente conseguir captar talentos e fazer com que eles fiquem conosco, assim. Legal. E nesse momento que você comentou que vários gerentes começaram a sair ao mesmo tempo, um na sequência do outro, como que isso acabou prejudicando a sua vida naquele momento? Como você conseguiu conciliar a rotina de empresária com ter que lidar com essa contratação, já que a mão de obra é tão difícil, né, nessa área, nesse setor? E como foi, né, ao longo desses meses, para você ter essa virada de, não, eu tenho que mudar alguma coisa aqui no meu escritório para conseguir avançar? Foi uma fase muito difícil, mas assim, é aquela situação de você parar, olhar para dentro do seu negócio e falar, tipo assim, falar assim, não, realmente não tá bom, eu preciso melhorar. E botar a mão na massa. Então, assim, eu comecei avaliando, né, a questão geral, comecei a ter a visão né, de cima do escritório, avaliando tudo de o que eu preciso melhorar. E principalmente melhorar não só nessa parte de gestão, mas essa parte de processo. Porque eu falei, eu preciso ter o meu processo muito bem desenhado aqui, ter dividido para que eu não fique na mão de ninguém. Essa foi a primeira premissa que eu tive, assim. E eu acho que isso deu muito certo, assim, né? Então, dividir por gestores, os setores, ter muito bem mapeado o que cada setor e o que cada pessoa faz. Eu acho que isso foi muito importante. Para mim, não depender e não ficar na mão de ninguém, né?
E como você conseguiu superar isso? Qual que você falou que teve esse momento de reestruturação? Você contou com ajuda? Você começou a frequentar alguns lugares? Como que você conseguiu fazer essa reestruturação dentro do seu escritório? Então, eu acho que aí que tá a grande sacada, assim, foi que naquela época eu não fazia parte de eventos de contabilidade. Aí foi onde eu fui no primeiro evento, que inclusive foi o Contabilidade Consultiva. Foi a primeira edição do Contabilidade Consultiva, foi o primeiro evento contábil que eu fui. Aí quando eu cheguei lá, meu Deus, abriu a minha mente, assim. Foi, e assim, ao mesmo tempo que abriu a minha mente, foi assustador. Porque daí você chega lá, se depara com um monte de contadores, empresários contábeis e um monte de palestra e uma feira gigante com um monte de opção. E só que ao mesmo tempo eu falo assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada disso no escritório, eu estou toda errada. Aí assim, aí eu comecei a me apavorar de início. Mas depois eu falei, peraí, não. Falei, errada eu não estou 100%. Falei, porque na realidade, né, meu negócio está aqui, ele está vivo, ele está crescendo, ele está evoluindo, ele é lucrativo, então não estou errada 100%. Aí foi onde eu aprendi o quanto é importante esses eventos e eu aprendi que é nesses eventos que eu vou captar e levar para o meu negócio que faz sentido para mim. Então aí eu tive essa virada e essa jogada, né? Porque realmente esses eventos eles são transformadores. Então assim, teve o primeiro evento que eu fui foi o CCAV. Aquele ano, eu acho que eu fui mais de 15 eventos contábeis, assim, sabe? De todos os tipos, de todos os tipos que teve, de marketing, sabe? E assim, de todos os eventos que eu fui, hoje eu posso dizer, né, com segurança que para mim o CCAV ele é um dos melhores eventos e mais completos, assim, sabe? Tanto que é que eu venho desde a primeira edição. São quantas edições então, já que você já veio, então? Eu acho que são 4 ou 5, né? Então, assim, e aí depois eu entrei para a parte de mentoria também. Eu acho que tudo isso, assim, abriu a minha mente e eu não tenho dúvida nenhuma que o meu negócio cresceu e melhorou. E eu consegui otimizar muitas coisas dentro do escritório, justamente participando desses eventos, estando com essa galera que é, né, eu acho que o ambiente transforma muito a pessoa, então estar com essa galera, né, que empreende, com esses empresários que estão querendo evoluir, crescer, esses grupos de mentoria, eu acho que isso fez total diferença no meu negócio e faz. Então hoje eu não abro mão mais de estar nesses eventos e estar nesses grupos de mentorias com esses empresários. Legal. Você comentou que o Contabilidade Consultiva ao Vivo foi o primeiro evento, né, que você participou. Como que você chegou até esse evento? Você já conhecia o Pedro? Quando que você passou a conhecer? Na realidade, eu conheci o Pedro pela internet, Instagram, né? Aquela coisa do patrocinado, fala contador e contadora. E aí eu comecei a ver as lives dele, comecei a me identificar com ele, né? Com a sistemática, com o que ele falava, né? E eu via o quanto ele queria ajudar os contadores. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou nesse evento, sabe? Porque eu comecei a admirar e eu acho que casava muito com o meu propósito, o meu objetivo, né? Com o que ele falava, assim. Então eu acho que eu me alinhei muito e aí falei, vou nesse evento. E aí, na cara e na coragem, sozinha, vim para São Paulo, nunca nem tinha ido viajar assim sozinha para eventos, reservei hotel, vim e, meu Deus do céu, assim, eu saí daqui outra pessoa. Eu digo que eu saí daqui outra contadora, mas outra empresária, assim, sabe? Então, assim, eu acho que isso foi uma virada de chave no meu negócio e na minha vida como empreendedora total, assim. E foi nesse primeiro evento que você já começou a participar de mentorias do Pedro ou foi mais pra frente? Foi mais pra frente, mas eu ainda entrei naquela edição. Eu entrei por Scale naquela edição. Só que daí, assim, como eu falei, como pra mim era tudo muito novo, o primeiro evento que eu participo já abriu a minha mente, já aí, né, teve a venda da questão de opção de entrar na mentoria. Eu juro que eu fiquei insegura naquele primeiro momento de entrar. Tava meio perdida ainda, tentando assimilar as coisas. Exatamente. Mas eu fui para casa, assim, muito balançada e muito, eu falei, e também, assim, eu acho que insegura, né, porque para mim era tudo muito novo, né, eu tinha acabado de começar a participar do evento, era a primeira edição, né, de mentoria, eu não sabia como ia ser, então fiquei, assim, mas aquilo ficou matutando na minha cabeça, assim, sabe? E aí depois de alguns meses eu entrei. Ah, então foi meses para você conseguir. Foi meses para mim entrar, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, então eu entrei no Scale e depois eu migrei pro Master, né? E como que esses programas te ajudaram no seu negócio contábil a crescer, a conseguir avançar? É que hoje eu digo que é um dos programas mais completos que tem,
porque ele é não só para contador, mas ele é totalmente direcionado para o empresário contábil e ele vai tratar exatamente do chão de fábrica, do teu negócio. Então, é difícil hoje não existe nenhum tipo de mentoria que vai lá e vai tratar exatamente isso, porque a gente está falando que ele vai te ajudar no marketing, ele vai te ajudar no processo, ele vai, sabe, ele é muito completo, vai te ajudar na gestão de pessoas, ele vai te ajudar na tecnologia, e tudo isso me ajudou em todas essas áreas. Então, isso fez com que eu evoluísse para a questão de crescimento e melhorias dentro do escritório. Porque muitas tecnologias que eu não tinha, que eu comecei a aplicar, otimizando o tempo, os meus processos, comecei a melhorar muito a questão de processo, gestão de pessoas, comecei a ter uma outra visão para a questão de gestão de pessoas dentro do escritório, a questão de marketing, a questão de departamento comercial. Então, tudo isso e todos esses ensinamentos que eu tive foi dentro do grupo de mentoria. E o mais legal de tudo isso é não só os ensinamentos com os mentores, mas a questão do network. É o que a gente sempre fala, assim, a gente acaba encurtando o caminho, né? Então, assim, muitas coisas que a gente vê ali dentro, o network, assim, ó, não tem preço que a gente tem, porque tu tá ali com a galera avançada que quer crescer realmente. Então, isso é, assim, ó, é muito, muito, muito bom, assim. E sem contar que porque hoje, praticamente, se a gente for ver os escritórios contábeis da nossa cidade, as pessoas, infelizmente, se vê como concorrente. E dentro desses grupos de mentoria, a gente tem contadores do Brasil inteiro, em que a gente se ajuda, sabe? Então, tu faz muitas amizades, assim, em que às vezes alguém me liga assim, eu preciso de alguma coisa aí de Florianópolis, vamos se ajudar. Então, assim, a gente faz parcerias. Então, assim, sem contar, além do network, a gente gera negócio, porque a gente acaba fazendo parceria e um ajuda o outro. Ninguém se vê como concorrente. Então, é um grupo que, eu digo assim, o pessoal abre a caixa preta, sabe? Ó, isso que eu faço não dá certo, isso aqui dá certo. Então faz muito a gente encurtar caminho, sabe? Porque hoje, se eu tivesse que ver o meu negócio antes de eu entrar para os grupos de mentorias e depois, eu falo assim, meu Deus, eu poderia ter evoluído muito mais se eu tivesse entrado lá atrás. Porque a gente encurta caminho, né? Assim, da trajetória que a gente tem para seguir, assim. E esses grupos de mentoria, quando a gente começou, era um grupo pequeno, mais fechado, e né, eu acho que foi crescendo, e o Pedro teve toda essa maturidade de ouvir a gente e também ir mudando e formulando, né, conforme a necessidade. Então, ele começou a ser dividido por questão de faturamento. Então, você convive muito com as pessoas que estão na mesma fase que você, sabe? Então você troca passando pelas mesmas dificuldades. Exatamente, ali. Isso. Então você troca muitas ideias valiosas, assim. Então cada encontro que a gente tem presencial dessas mentorias, tu sai daqui outra pessoa, assim. Tu chega lá, é uma transformação que tu faz no teu negócio, assim. E você comentou que começou pelo Scale e depois migrou para o Master. Como que foi essa migração? Quanto que mudou do seu faturamento? Como que foi essa transição mesmo de um programa para o outro? Foi muito legal, porque quando eu entrei, realmente eu entrei no Scale, porque o meu faturamento era de Scale, né? Mas mesmo assim, cresci muito, evolui muito, né? Dentro do próprio Scale, assim, a galera do Scale simplesmente são fantásticos, assim, como eu falo, é uma galera unida, querendo realmente crescer, querendo evoluir. Então, tipo, faz com que tu cresça, osmose, faz com que tu cresça e evolua junto, assim. E aí, como eu tive essa virada de chave, fiz todas essas melhorias dentro do escritório, com isso o meu faturamento foi crescendo, e eu cheguei, né, a nível de faturamento de Master, e aí eu fiz a migração para o Master, e aí tu vê que lá o jogo é outro, assim, né? Porque, de alguma forma, são pessoas já muito mais avançadas, e é importante tu ter, porque eu confesso que eu amava tanto o Scale, que quando eu cheguei a nível de ir para o Master, eu falei, mas gente, isso aqui, eu amo tanto as pessoas, esse grupo, eu evoluo tanto aqui, será que eu realmente tenho necessidade? E aí o Pedro fez um convite e disse, vem sentir o que é o Master. Na hora que tu vem sentir o que é o Master, tu vê assim, eu tô precisando subir esse degrau, sabe? Então, assim, porque se tu já evoluiu ali no Scale, a hora que tu entra para o Master, a evolução é maior, assim. Então, eu vi que realmente eu senti nesse encontro do Master, que ele disse, vem só sentir. Eu falei, não, já tô aqui, eu tô crescendo, o Scale tá muito bom. Ele falou, não, vem sentir o que é o Master. E eu senti, eu falei, eu preciso disso. É um processo que eu preciso passar por isso e que eu vou evoluir ainda mais, assim. Então... E teve alguma conquista em especial ao longo dessa trajetória que te marcou a partir do momento que você entrou nas mentorias, conseguiu aplicar, que é o mais importante, né, no seu negócio, já que você comentou que assim, não é só teoria, eles aplicam, te ajudam realmente a aplicar a prática em todos os setores
do chão de fábrica à gestão, né? Então tem algo assim, específico que te marcou? Eu acho que o mais marcante, assim, nesse meu processo de evolução e crescimento, né, nesses grupos de mentoria que eu consegui aplicar dentro do escritório, que a gente evoluiu muito, foi a questão de aplicar tecnologias dentro do escritório, né? Que, pô, a gente vem num evento desse, tá aqui uma feira gigante, com tudo que é de melhor para otimizar o trabalho dentro do escritório. Então, eu acho que o meu escritório mudou muito em relação a isso, né? De aplicar essa parte de tecnologia. Eu acho que processo, então mudei toda a parte do meu processo, que era muito manual e a gente tomava muito tempo com isso e tinha muito erro. Então eu acho que isso foi duas viradas de chave, assim, muito grande no escritório. E depois essa questão que eu falo que é o network, essas parcerias, assim, então isso é muito legal, assim. Legal. E para finalizar, já caminhando aqui para o final do podcast, o que você falaria para as pessoas que ainda estão buscando reorganizar o escritório, conseguir estruturar e futuramente crescer? Qual dica você daria? Então, a dica que eu dou de repente, é exatamente essa dica de tipo que foi a minha virada de chave no meu negócio, que fez eu crescer, evoluir, melhorar. Eu acho que esses eventos contábeis, esse network com essa galera que está ali, né, na mesma vibe que a gente, e os grupos de mentoria. Eu acho que isso para mim, assim, como eu falei, eu não abro mão mais de não estar nesses grupos de mentoria, porque eu acho que estar no ambiente com essas pessoas e aprendendo com eles, eu acho que faz a gente melhorar e crescer muito o nosso negócio, assim. E você comentou também, né, que hoje o seu foco é nichar para aquelas áreas que a gente citou, então área médica, áreas afins e construção civil. Para quem está ainda um pouco perdido, se começa atendendo todo mundo, ou se nicha, ou se de repente não está no início do negócio, mas está pensando em nichar. O que você falaria pela sua experiência em relação a isso? Olha, eu falaria que na realidade, assim, ó, às vezes as pessoas acham que não são nichadas, mas são. Então, assim, a dica que eu dou é olhe para dentro do seu negócio, pegue a sua carteira de cliente, avalie quais são os seus principais clientes que você tem. É indústria. Pronto, você é nichado na área de indústria. Porque as pessoas têm que ter a visão que eu ser nichado não quer dizer que eu atenda só aquilo, mas eu preciso me posicionar como especialista daquilo. Então, olhe para a sua carteira e escolha no mínimo 2 nichos e comece a se posicionar como especialista daquilo. Porque você vai conseguir muito mais clientes se posicionando como nichado e vai conseguir expandir ainda mais o seu negócio, que foi o que acabou acontecendo comigo. Porque, como eu falei, eu sou nichada, essa é a minha especialidade, né? Mas eu tenho alguns outros clientes na carteira? Tenho, mas o meu nicho principal é esse. Legal. E aí, com base nisso, virou referência em Florianópolis, e não só em Florianópolis, mas para todo mundo do Master também, né? Sim, sim. E hoje é legal também que, por isso que eu falo que o Master está nesses grupos de mentoria, a gente avança muito, porque hoje, assim como o meu escritório, né, a maioria dos escritórios, a gente atende o Brasil inteiro. Né? Então, né, porque hoje em dia não tem mais essa questão de tem que estar na localidade, então eu tenho clientes do Brasil inteiro, assim, e muitos clientes me procuram de fora mesmo, por saber que eu sou especialista nessa área de construção civil. E é legal porque, estando no Master, nesses grupos de mentoria, eu conheço contadores do Brasil inteiro. Então, assim como eu ajudo os contadores quando precisa do meu estado ou da minha região, já também posso contar com outros contadores de outras regiões que já me ajudaram também. Então, isso é muito legal. Legal, maravilha. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Contabilidade Consultiva ao Vivo. Sibel, que é lá de Florianópolis, trazendo um pouco da sua história, compartilhando aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está se inspirando a crescer e, de repente, nichar o seu negócio. Muito obrigada pela sua participação, Sibel. Eu que agradeço, né? Agradeço aí essa oportunidade, o Pedro Neri, por ter, né, me desafiado com tudo isso, e com certeza a minha jornada, ele faz parte da minha jornada, né? Os eventos dele, os grupos de mentoria, eu acho que eu só agradeço, porque essa minha jornada eu tive muita evolução e muito crescimento, justamente por isso, por estar nesses eventos, estar participando e estar nesses grupos de mentoria. Maravilha, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo podcast.